Olá, boa noite a todos. É com enorme prazer que hoje iremos fazer uma pré-palestra sobre planejamento patrimonial familiar, exatamente respondendo às dúvidas e os questionamentos iniciais que diversas pessoas enviaram para nós aqui no escritório, né? Nós recebemos diversos e-mails, alguns enviaram alguns questionamentos via WhatsApp, outros pelo Instagram. Então, a nossa equipe reuniu e preparou os tópicos mais frequentes nessas dúvidas e, principalmente, também, alguns pontos para que vocês possam, na palestra do dia 16 de fevereiro agora, quarta-feira que vem, às 20h30, ter um aproveitamento um pouquinho maior, por isso assim eu já posso tratar de alguns assuntos aqui e lá eu consigo evoluir um pouquinho mais. A ideia dessa pré-palestra é exatamente esse aquecimento no assunto, no tema, e fazer com que algumas pessoas possam, de fato, tirar umas dúvidas, já ter um pouquinho de algumas explicações prévias. Isso vai, no final, ajudar a ter um nível de profundidade maior na palestra do dia 16 agora de fevereiro, né? Antes de mais nada, né, vocês podem aproveitar o chat para poder, de certa forma, enviar alguma pergunta que vocês queiram, enviar alguma dúvida que vocês queiram que eu trate agora aqui. Eu já recebi uma série, então eu vou começar com essa série que eu recebi, enquanto as pessoas também estão chegando, entrando. E essa série de dúvidas que eu já recebi, eu acho que vai dar já um certo conteúdo interessante para vocês. É muito interessante escutar a dúvida do outro, que de repente a gente nem pensou nessa dúvida ainda, mas a dúvida do outro ajuda a esclarecer algum tema que não foi nem pensado ainda por vocês, tá? Deixa eu ajustar um pouquinho a câmera. Vamos lá. Acho que vai ser melhor assim. Tira um pouquinho do brilho no fundo. Então, o tema principal é o planejamento patrimonial familiar. Esse planejamento patrimonial familiar, ele visa trazer uma série de benefícios para as famílias, né? Ele visa evitar o inventário que, na realidade, traz uma enorme dificuldade, um enorme problema, né? Eu lembro da minha formação, e uma das minhas formações foi em administração, quando Antônio Emílio de Moraes chegou como paraninfo da turma e falou: a partir daqui, vocês esqueçam o que vocês aprenderam na faculdade e peguem uma boa faca, porque daqui para frente vocês só vão administrar pepinos. Como administrador, é isso que vocês resolvem. Descascam pepinos, descascam abacaxis e resolvem problemas. E um dos grandes problemas que a gente vinha resolvendo nos últimos anos na nossa consultoria eram problemas relativos ao enorme impacto financeiro e os problemas inerentes a todo o processo lento, moroso do judiciário que travava financeiramente as famílias de uma forma muito, muito ruim, né? Então, o planejamento patrimonial e sucessório familiar veio para solucionar isso. Mas vamos lá, vou pegar alguns temas e vou elaborar um pouquinho sobre eles para que vocês possam entender gradativamente cada ponto. Muitas pessoas me fizeram perguntas sobre testamento. Testamento, as perguntas vieram se valeria a pena. Meu pai fez testamento, será que isso não resolve? Né? Quais são os benefícios? Quais são os pontos fracos do testamento? Então, as perguntas sobre testamento foram diversas. Então, vou querer falar um pouquinho sobre testamento. Primeiro, de uma forma sintética, sem juridiquês, de uma forma muito simples, o que é um testamento? Testamento é um documento que você pode fazer em vida, determinando, né, como que você gostaria que fosse
a sua sucessão. Para quem você gostaria que fosse os imóveis, os bens, o dinheiro ou toda a herança que você está deixando. Normalmente é um documento feito, registrado em cartório, para que tenha validade, tem todo algumas condições para que ele tenha validade. E esse testamento, teoricamente, vai ser lido aos herdeiros após a sua morte. É uma ferramenta antiga, é muito utilizada, mas muito utilizada por diversas famílias. Vamos lá. Quais são os pontos positivos e os pontos negativos do testamento? Normalmente, quando você quer transmitir os seus bens para os seus filhos, você gostaria que ele fosse numa integralidade para a divisão para os seus filhos. Quando você faz o testamento, é isso que você espera, que todos os imóveis, todos os bens integralmente passem para os seus herdeiros. Então, o primeiro ponto do testamento é um ponto negativo. Por quê? Porque ele não evita você, a tua família, os teus herdeiros irem para o inventário. Pelo contrário. Ele empurra a tua família toda para o inventário. Você tem que abrir o testamento e ele tem que ser avaliado pelo juiz, primeiro, para depois começar o processo de inventário. Ele tem que aprovar que esse testamento não fere os direitos dos herdeiros. Né? Porque existe um direito chamado, no âmbito jurídico, direito de legítima, que tem que ser respeitado, porque existe um máximo e um mínimo de cada possibilidade que você pode doar para um, para outro, ou fazer alguma diferença para um, para outro, né? Que é uma parte, a outra parte não. Então, o juiz primeiro tem que analisar. Não entrando no detalhe jurídico, mas o que acontece? Se ingressar com o inventário já é lento, moroso e demora bastante, você ter que fazer com uma prévia, um processo também judicial, para que você tenha o testamento analisado, você aumentou ainda mais esse tempo que vai levar para concluir o seu inventário. Então, a primeira desvantagem do testamento é que ele realmente causa bastante lentidão. O segundo ponto ele não evita brigas, ele não evita impostos, ele não evita uma série de outros pontos que estão ligados, inerentes ao inventário. Então, o testamento tem que passar pelo inventário, tem que passar pelo judiciário e vai ter todos os custos de uma assessoria jurídica, vai ter o custo de certidões, de documentação que serão requeridos para o processo de inventário, vão incidir impostos sobre herança, né, e vão incidir, talvez, dependendo da situação, impostos de ganho de capital também. Né? Então, o testamento em si é uma ferramenta antiga, muito utilizada, etc., só que ela não vem a sanar todos os problemas inerentes ao inventário, porque ela vai exatamente, o testamento vai direcionar a tua família, todos os seus herdeiros, para o judiciário, para resolver no judiciário. Né? Também, né, eu gostaria de dar um passo atrás e pensar um pouquinho relativo, o que nós, familiares, gostaríamos de sentir e de ter, né, para que a nossa família se sinta segura. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre as expectativas que a grande maioria das pessoas tem, não com o testamento que eu acabei de falar, mas com o planejamento patrimonial. A primeira expectativa muito grande é que possa evitar o inventário. Por quê evitar o inventário? Porque o inventário realmente é um grande pepino para os seus herdeiros. Ele tem um alto custo, tanto financeiro, ele tem um alto custo emocional, porque ele é longo, demorado e ainda tem detalhes de discussão que são inerentes ao processo. Ele faz com que
a sua família se descapitalize, porque tem que ser pago todos os custos, tem que ser pago todos os impostos à vista, né, num prazo curto. Se não forem pagos nesse prazo determinado, provavelmente incidirão multas e outros custos inerentes a isso. E ele tem um desgaste emocional muito grande. Além disso, um desgaste de tempo, porque leva muito tempo para as famílias conseguirem resolver o inventário por um todo. E somente após o inventário é que se pode dividir os bens e depois de pagos os impostos, etc., poder tomar alguma decisão com relação a esses bens. Então, as famílias gostariam de evitar o inventário, porque é uma grande dor. É uma grande dor para os filhos. As famílias gostariam de proteger, né, é o que eu sempre me pedem aqui, de que forma eu posso proteger meus filhos? De que forma eu posso proteger o meu cônjuge caso eu venha a falecer? De que forma eu posso também fazer essas proteções de meu filho e meu cônjuge, assegurando também que eu fique protegido? De que forma eu posso evitar custos enormes que estão de impostos no inventário? De que forma eu posso evitar brigas na minha família? Eu não gostaria que depois que eu fosse embora, os meus herdeiros ficassem brigando, ou disputando, ou discutindo sobre o que eu trabalhei para deixar para eles, né? Então, esses são os principais desejos que a gente normalmente recebe aqui. As pessoas, de certa forma, vêm nos perguntar se o planejamento patrimonial iria resolvê-los, iria saná-los ou em parte ou totalmente. Há também famílias que têm um ponto além desses itens familiares. Há famílias cujos pais, um ou outro, têm atividades empresariais. Então, eles gostariam de proteger o patrimônio da família com relação a riscos inerentes a alguma situação empresarial que venha a acontecer no futuro. Gostaria de ter melhor controle financeiro e controle do patrimônio. Tem outras famílias que já têm uma certa quantidade de bens e utilizam isso como renda, e essa renda é importante para essa família, grande parte dela pode ser de locação, então eles gostariam de ter um controle e também algum benefício tributário. E tudo isso são as expectativas que a gente, no decorrer dos anos, tem percebido que são frequentes na grande maioria das pessoas, das famílias, que buscam uma proteção. Então, retornando agora para o testamento, se a gente for analisar com relação a esses pontos, né, o testamento, ele não me traz evitar inventário. O testamento não propicia evitar os custos inerentes do inventário. Então, não tem nenhum benefício, nem fiscal, nem tributário, etc. Ele não assegura a minha família, né? Porque com o testamento ou sem testamento, vai ser, de uma certa forma ou outra, dividido o patrimônio da família e vai ter que esperar, inclusive, o processo todo do inventário terminar para poder usufruir de alguma coisa ou do que sobrar, né? Ele não evita discussões de família. Às vezes, sim, se for bem elaborado e já está estabelecido, pode ajudar. Mas não evita, porque a discussão normalmente é com relação às divisões. O testamento, então, ele, embora seja uma ferramenta muito antiga, muito utilizada, etc., principalmente para as grandes famílias tradicionais, ele não traz consigo a solução para todos esses problemas que normalmente nós deparamos aqui com os anseios das famílias brasileiras. Então, ele é muito antigo, ele é muito precário com relação a atingir os anseios familiares, né? Vamos falar agora um pouquinho mais, que o segundo item que mais chamou a atenção de muitas pessoas falando aqui
enviando mensagem, etc., são as doações em vida. Eu vou aproveitar aqui um pouquinho. Só para poder falar melhor. Doações em vida. As perguntas foram diversas. Primeiro, alguns relatando que os pais fizeram doações de vida e se sentem um pouco inseguros, porque não sabem se foi a melhor opção ou não. Alguns outros relatando que têm intenção de doar para os filhos em vida os imóveis e querendo saber se isso é uma boa solução, é uma boa alternativa, porque evitaria, talvez, um custo no inventário, vai reduzir o custo do inventário. Tem algumas pessoas perguntando, já estou ciente, já fiz doação em vida, já estou ciente que não é uma boa ferramenta, como é que eu reverto isso? Então, foram diversas perguntas sobre doação em vida. Muito interessante. Doação em vida também é uma opção de você transmitir os seus bens para os seus herdeiros. É uma coisa muito utilizada também há muito tempo, mas também reputo como uma ferramenta antiga. Vamos analisar algumas situações. Porque quando as pessoas, a grande maioria das pessoas que nos relataram que fizeram doação em vida, foi no anseio de proteger os filhos do inventário que é muito custoso e já poder doar e já poder pagar esse imposto antecipadamente e deixar os filhos um pouquinho mais garantidos. Só que esse anseio de proteger os filhos causou alguns efeitos colaterais. Vamos pensar um pouquinho sobre esses efeitos colaterais, sobre a doação em vida e como é que funciona. Então, a família que constituiu, o casal que constituiu um certo patrimônio, num determinado momento, resolve começar a transferir os imóveis para os filhos através de doação, para que no futuro isso evite o custo de inventário. Como é que isso se dá? Pagando o imposto de transmissão, é o mesmo imposto que vai estar no inventário, só que pelo menos não deixou o pepino para o filho pagar, de repente, no momento que tivesse dificuldade. Está pagando em vida, está pagando já esse imposto para o filho, tentando trazer um benefício para o filho. Mas, primeiro problema. Vamos lá. Lembra que eu falei dos pontos que a maioria das famílias procuram de benefícios, de anseios para resolver? Vamos ver se a doação em vida resolve todos. A doação em vida vai talvez proteger um pouquinho os filhos, né? Então está deixando um certo patrimônio para os filhos e já está pagando esse imposto para eles. Mas, então, resolveu uma parte de segurança para os filhos, de um pouquinho mais de tranquilidade para os filhos, mas não resolveu por completo. Por que não? Porque hoje eu posso doar um imóvel para um filho, outro imóvel para outro filho, e eu, de repente, hoje tenho o mesmo valor, mais ou menos equivalentes, mas no decorrer do tempo pode ser que esses valores fiquem distorcidos. Um imóvel tem um valor maior, o outro imóvel tem um valor não valorizou tanto e não está igual mais ao anterior, e um filho está se sentindo lesado e outro não tem essa sensação, mas foi recebido em vida, e depois tudo isso pode ser questionado em litígio judiciário. Né? Então, a doação em vida pode assegurar, em partes, os filhos, mas ele não assegura teu cônjuge. Ele não assegura teu futuro financeiro, a sua velhice. Ele não te dá direito de arrependimento. Eu quero voltar para arrepender. Você não está mais no controle dos seus imóveis. Então, com relação àqueles pontos que todo mundo busca para uma boa tranquilidade financeira, patrimonial e de futuro, no futuro pode ser que, na velhice, o casal precise se desfazer desse imóvel para
para obter um recurso financeiro de volta. E esse imóvel pode já estar doado para um filho, que de repente, não é incomum isso que eu vou comentar, de repente, no momento de requisitar a doação de volta, necessita da assinatura da nora, ou da filha com a assinatura do genro. E de repente, o casal nem sempre está numa harmonia. A nora vai falar, não, eu achei que esse imóvel já estava doado, então era para o nosso filho, né? E não quero que volte o imóvel. Bom, em suma, criou-se mais um problema, né? Esse problema pode criar falta de perda de oportunidade, porque pode existir uma oportunidade de venda com uma certa lucratividade, algum interessado no imóvel, e você não tem mais o controle, já está na mão dos seus filhos. A grande maioria faz doação do bem com reserva de usufruto, mas o usufruto não permite você vender. Pode demorar para retornar o imóvel de volta, tem que pagar imposto, provavelmente para retornar o imóvel de volta, ou para se vender. Se for vender, o filho recebe o dinheiro e vai ter que doar para o pai com imposto, ou diversas outras situações. O que eu quero dizer é, não está mais no controle do casal, não está mais no controle de quem conquistou esse patrimônio. Está dependente de assinatura de terceiros. É claro, você pode até ingressar no judiciário para dispensar a assinatura, mas tudo isso vai ter um delay de tempo e muito provavelmente, ou a necessidade financeira de emergência para a saúde ou para qualquer coisa não vai ser atendida, ou a oportunidade de uma venda com uma certa lucratividade, etc., vai ser perdida por causa do prazo que a pessoa não vai esperar. Então, a doação em vida tem um primeiro problema, que é a perda do controle patrimonial, a perda das oportunidades, vai ter um custo de oportunidade, provavelmente com perda de oportunidade, e custo para reversão. E isso tira a segurança financeira do casal, porque se o imóvel tivesse ainda no controle do casal, com a renda no controle do casal, mesmo que fosse uma velhice longa, só depois que o imóvel vai ser transferido para os filhos. A antecipação de doação em vida causa a perda do controle sobre esse patrimônio. Além disso, ela não gerou economia tributária. Ela não evitou possíveis brigas no futuro. Ela não evitou em todo, porque foi doado um imóvel ou outro, mas você ainda continua com o seu que você mora, ou alguns que você tem de locação, etc. Você pode até ainda ter que ingressar no inventário. E ainda ter que disputar e ainda colocar no inventário a parte que já foi doada e a parte que não foi doada para poder fazer a partilha de uma forma equilibrada. Então, você também não protegeu o seu cônjuge, que é o grande fator que eu vejo como diferencial no planejamento. Você protegeu o seu cônjuge, porque se você for embora antes e por causa da tua ida reduzir a receita da unidade familiar, e aí teve uma necessidade futura, de acordo com a velhice que está pela frente, com renda menor e com uma vida mais longa, ter a necessidade da venda daquele imóvel. Ele não está mais com você, não está mais com o controle, e muito menos com o seu cônjuge, que você já doou para os filhos, e aí a relação fica diferente. Né? Então, a gente percebe que a doação em vida é um instrumento que muita gente faz para tentar evitar o imposto, para tentar ir doando em partes, etc., evitar inventário, etc., mas não funciona de uma forma plena, porque não protege nem você. Porque imagina a seguinte situação: se você falece, seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seus filhos é que vão ter que arcar com o inventário. Mas se é o teu cônjuge que falece, você vai ter que arcar com o inventário. Né? E então, a proteção de um para o outro é importantíssima, porque você deixando todo o patrimônio no controle do casal até que o último vá embora, né, eu não consigo
proteger. Se você deixa todo o patrimônio na mão do casal até o último ir embora, eles estão protegidos. Mas se você não deixa, eu não consigo proteger o cônjuge que sobreviveu. Né? Isso é muito importante. É de suma importância você pensar não somente nos filhos, mas também na hipótese de um dos elementos do casal ir embora mais cedo. Não é o que a gente deseja. A gente deseja envelhecer no casal até ficar velhinho, de cabelinho branco, de bengalinha juntos, mas nem sempre acontece isso. Né? Outra coisa muito comum, que muita gente me perguntou, foi sobre seguro de vida. E é sobre seguro de vida que eu vou falar agora. Seguro de vida é importante fazer? Eu reputo como seguro de vida uma ferramenta muito interessante. É importante ter, porque ajuda no momento delicado da família, no momento da perda de um pai ou de uma mãe, o seguro de vida dele ajuda nesse momento a custear esse tempo que a família leva para se ajustar. Né? Só que o que a gente tem visto? Seguro de vida isolado, ele não resolve. Por que não resolve? Poxa, eu posso fazer um seguro até relativamente grande. Eu tenho um patrimônio enorme, eu vou fazer um seguro relativamente grande. E normalmente é isso que acontece. Se você não tem patrimônio muito grande, você também não faz. A proporção da capacidade de fazer o seguro sua também não é tão grande. Né? Ou às vezes nem tem a capacidade de fazer um seguro de montante relevante. Mas um auxílio, deixar uma garantia, deixar um certo recurso para sua família. O que acontece é que seguro isolado não resolve o problema do inventário. E o inventário tem um enorme custo, principalmente para as famílias que têm um patrimônio. E não depende de ser patrimônio milionário ou patrimônio de um imóvel, de um ou dois, um apartamento. Independe. O patrimônio que tiver vai ser computado para o inventário e vai ter um imposto a pagar. E normalmente o que a gente encontra aqui é que os seguros não foram dimensionados para isso. Então eles são insuficientes, inclusive, para pagar o custo do inventário. O que acontece é que você contratou um seguro e está pagando, até o dia da tua morte. Imaginando que a sua família vai ficar com esse dinheiro para poder ficar tranquilo, e esse seguro vai ser parte do custo do inventário que a família vai ter que colocar para lá. A família vai ter que deixar esse dinheiro direcionado para os custos do inventário. Não era essa a intenção, né? Então, o seguro de vida, ele é muito interessante, mas ele tem que ser associado a um planejamento patrimonial, a uma condição diferenciada para que você reduza custo e também, aí sim, se não tiver custo com o inventário, né, a sua família vai receber aquele valor, e aquele valor sim vai ser usufruto, vai ser um benefício para todos os integrantes da sua família, ou para o seu cônjuge, se você deixar, porque vai estar integralmente à disposição dele. Né? Então, o seguro de vida é realmente um item muito interessante de se buscar, de se ter, mas ele sozinho não resolve a situação, principalmente se a sua família tiver um pouquinho de patrimônio e passar pelo inventário. Algumas pessoas me pediram para me falar um pouquinho quais são os benefícios que elas poderiam ter com o planejamento patrimonial e sucessório da família. Eu vou falar por duas partes: planejamento patrimonial e planejamento sucessório, e que todos podem ser feitos parte de um sistema completo para você. O planejamento patrimonial, ele visa gerar primeiro benefício, você em vida estruturar para que o controle dos imóveis e o controle de todo o patrimônio que você tiver seja maior e nas suas mãos, na mão do casal. Né? Segundo, você tem possibilidade de benefícios tributários que gerará uma economia grande, principalmente para as famílias que têm imóveis com locação. O imposto sobre locação
na PJ é muito menor do que o imposto sobre locação na pessoa física. E dependendo da situação, vale a pena se estruturar uma célula que prevê a administração desses imóveis com um custo tributário reduzidíssimo. Também, ele é principalmente um instrumento de segurança para sua família. E aí vem a parte sucessória. Por que segurança para sua família? Porque ele vai ser, primeiro, antes de mais nada, uma grande segurança para todos os seus filhos, porque ele não vai precisar, os filhos não vão depender de condição financeira para arcar com o inventário, mas também, simultaneamente, ela é uma proteção para o seu cônjuge. Por que para o seu cônjuge? Porque no inventário, normalmente, a mãe que ficou e os filhos são quem vão ter que arcar o processo todo. Ou o pai que ficou e os filhos. Né? Não importa. O cônjuge que remanescente, ele ficou com a obrigação de resolver um pepino junto com os filhos, de alto custo financeiro, de tempo, de energia, de emoção, de tudo envolvido. Né? Então, a ideia do planejamento é proteger os seus familiares, todos os herdeiros, cônjuge e filhos. E essa proteção é fantástica porque, por incrível que pareça, ela é para você também. Porque você não sabe se é você que vai primeiro ou seu cônjuge. Né? Então vai estar protegendo a você também. Então todos os integrantes da família estão completamente protegidos de custos futuros e esses custos reduzidíssimos você consegue fazer gradativamente em vida. Então não há necessidade, como no inventário, de pagamento à vista. Você pode ir fazendo gradativamente. Pode fazer de uma vez só, porque aí a proteção é integral também para a sua família. Você que decide. Você consegue parcelar, você consegue administrar o custo de uma forma, além de ser muito mais reduzido do que o inventário, ele se administra de uma forma que caiba no seu bolso. Essa é uma grande vantagem. Né? Então, os benefícios são maiores ainda para as famílias que têm atividades empresariais, que tem um comércio, uma indústria, uma empresa de serviços, porque você consegue também, dentro da arquitetura, fazer uma proteção tanto para a atividade empresarial e a proteção para a família, para o patrimônio da família, separando, isolando a atividade empresarial da relação familiar existente. Isso vai garantir com que qualquer celeuma, qualquer problema futuro na sua atividade empresarial não vá atingir o patrimônio da sua família. Não importa se você fizer de acordo, corretamente, dentro das normas, você faz um bom planejamento sem ter dívidas existentes ainda, você consegue fazer um planejamento que você vai isolar a parte empresarial futura. Né? Isso é muito interessante, tem diversos empresários nos procurando para isso, e é claro, a gente só atende aqueles que têm o objetivo realmente de fazer uma coisa estruturada, organizada, justa e perfeita, como a gente gosta de fazer as coisas. Né? Então, eu tenho aqui mais algumas anotaçõezinhas, que eu estou aproveitando para ver, que são o resumo de todas as perguntas. Espero ter passado para vocês um pouquinho dos benefícios, mas são muitos. Você vai ter possibilidade de, para quem tem uma alta renda e uma alta fortuna, uma condição patrimonial ímpar, também existem mecanismos mais complexos que vão ter uma redução tributária enorme, além de proteção e determinação de controle desse patrimônio, para conseguir administrar futuramente esse patrimônio e garantir as próximas gerações das suas famílias. Então, os benefícios são muitos, muitos. Eu estou colocando aqui alguns pontos, mas além da tranquilidade de você saber que está tudo tranquilo, já está tudo planejado, já está tudo organizado, além da tranquilidade de saber que sua família não vai passar por um desgaste de meses e meses com o inventário,
Então, além de vários outros desgastes que a sua família não vai passar, e evitar a briga, porque você já deixa mais ou menos determinado, de uma forma equilibrada, e que não vai precisar discussão, porque você tem ferramentas, condições e cláusulas para colocar no seu processo que vai te proteger. E eu falo muito arquitetura de planejamento patrimonial, arquitetura, é porque eu gosto de fazer uma analogia com construção civil. Então, vamos lá. Qual seria a analogia entre construção civil e a construção do seu planejamento patrimonial familiar? Eu enxergo da seguinte forma. Imagina que você tem um terreno. Ele pode ser pequeno, e esse terreno simboliza o seu patrimônio. Ele pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser enorme. Tá? E você quer construir alguma coisa nesse terreno. Né? Você vai precisar de algumas condições. Primeiro, precisa fazer uma discussão familiar para saber, olha, o que a gente quer com esse terreno? O que a gente vai construir nesse terreno? Vai ser uma casinha pequena? Vai ser uma casinha média com vários quartos para atender várias pessoas? Ou vai ser um edifício com diversos apartamentos que eu vou fazer para atender locação, atender moradia, atender outras... Eu não sei. Então, normalmente, o primeiro passo na arquitetura é você, primeiro, vai construir alguma coisa? Qual é o teu desejo? Né? De que tamanho é o teu desejo? No planejamento patrimonial, ele também existe. E a gente faz isso através de uma sessão de viabilidade. Entender o seu terreno, entender o seu desejo e saber se aqui pode construir ou não isso. Né? Existem normas, existem regras e vai ter benefício ou não de construir isso. Então, a mesma coisa, depois de decidido, de conversado, de trocado ideias e definido, olha, essa é a construção que eu quero fazer. Tá. Vai se passar por um arquiteto. Eu quero uma casa. Então, o arquiteto vai desenhar uma casa. Né? Essa casa pode ser pequena, pode ser grande, pode ser diversos estilos, contemplar mais quartos, menos quartos, contemplar mais proteção, menos proteção. Então, você define e o arquiteto vai mostrar para você algumas opções. Né? E depois, escolhida uma opção de arquitetura, você vai fazer o custo com o engenheiro e vai falar, engenheiro, quanto vai custar? Tanto o seu trabalho, quanto o material, mão de obra, etc. da obra. E aí você vai ter um orçamento concreto e vai construir. E aí começa a construção. E uma vez pronta a casa, você recebe a chave e pode morar. O planejamento patrimonial familiar é igual. Você primeiro tem que entender se realmente o que você quer e se nesse terreno pode ser feito isso. Então, nós fazemos uma sessão de viabilidade para te responder. Aqui pode ser feito, vale a pena ser feito, e você vai ter benefícios ou não em realizar esta construção do planejamento patrimonial familiar. Segundo ponto, uma vez feito isso, a gente vai para uma segunda fase que a gente chama de croquis estrutural, que é a arquitetura que vai contemplar todos os seus desejos. Poxa, eu gostaria de ter 3 quartos, gostaria de ter piscina, gostaria de ter um quintal, uma edícula. Eu, pessoalmente, Paulo, gostaria de ter uma garagem grande, porque eu gosto de carros antigos, gosto de mexer com carros antigos, então eu gostaria de ter uma garagem grande. Perdão. Deixa eu já passar para minha assistente o celular aqui. Então, eu gostaria de ter uma garagem grande, e com isso, o projeto da minha casa vai ser diferente. Então, eu vou passar os meus desejos para alguém que entenda de construção, no caso de construção de planejamento patrimonial familiar, para que ele possa elaborar projetos. E esses projetos vão contemplar mais ou menos itens dos nossos desejos. E você vai conseguir eleger um projeto que atenda de uma forma melhor os seus anseios, e falar assim, é esse projeto que eu quero que seja construído. E aí nós vamos para uma fase de implementação.
é uma fase que vai ser constituída as células do seu sistema de planejamento patrimonial e vai ser entregue para você, no final, a chave de uma construção completa de um sistema de planejamento patrimonial, onde a sua família vai estar completamente tranquila de ingressar e ficar tranquilo dentro da casa. É essa analogia que eu faço com o processo de planejamento patrimonial familiar, né? Isso levando em consideração também todos os desejos de como é que isso vai ser transmitido para os filhos, para os herdeiros, que vai ser a parte sucessória do planejamento, que é um conjunto, né? Então, aí vem uma pergunta que foi também muito colocada aqui para a gente. Me perguntaram, professor, qual é o KNAI para montar um CNPJ da holding? Ou de planejamento patrimonial? Basta passar os imóveis para PJ que está resolvido? Claro que não. Não é a transferência para um CNPJ que vai garantir uma situação dessa. Nós estamos falando de uma coisa... Primeiro, nós temos que respeitar que nós estamos falando sobre todo o patrimônio que uma família lutou para conquistar. Então, nós não podemos tratar isso de forma ingênua ou de forma, de certa forma, inocente. Não é simplesmente transferindo para uma PJ. Existe todo um sistema com células, que a gente chama células por quê? Porque célula vem junto com a abertura de uma CNPJ, vem uma série de cláusulas que protegem o seu patrimônio, série de cláusulas que protegem a sua família, série de condições. Então, é uma arquitetura de contrato completamente diferenciada, dentro de todas as normas, toda a base legal do país, completamente lista, completamente legal, que vai fazer com que esses benefícios fiscais, esses benefícios financeiros, econômicos e os benefícios de segurança sejam realmente alcançados. Então, por isso que a gente não chama nem de uma empresa ou um CNPJ, a gente chama de célula, porque ela é um composto um pouquinho mais complexo entre abertura de empresa, alterações, contratos com condições, com cláusulas, que vão te dar o controle total dos imóveis, mesmo sendo eles transmitidos por sucessão aos seus filhos, né? Então, essa pergunta é muito comum, né? E é recorrente a ideia de que se possa simplesmente abrir uma PJ para proteger uma família. Não, pelo contrário. A gente vê, não é incomum pegar famílias cujos profissionais que estavam assessorando, ou do meio jurídico, ou do meio contábil, ou do meio financeiro, porque planejamento patrimonial familiar não é uma atividade inerente do direito, né? Não é prerrogativa que só quem está no direito pode trabalhar com isso. Muito pelo contrário, você precisa de conhecimento técnico, claro, com bases legais, você precisa de base contábil, você precisa de base financeira, e você também precisa de um pouquinho de base humana, para entender o desejo e como você vai atingir e conseguir satisfazer os seus clientes, tá? Então, é isso que tem normalmente no planejamento patrimonial. Tem várias pessoas que me perguntaram o que é sanção de viabilidade, porque já viram alguns vídeos no passado falando de sessão de viabilidade. A sessão de viabilidade é exatamente aquele início da construção que eu comentei, né? A gente dividiu o processo de construção em 3 fases: sessão de viabilidade, croquis estrutural e implementação, por um motivo de justiça. E eu acho que vai entender o que eu vou falar aqui agora. É óbvio que existe diferença entre uma realidade de uma família, a condição econômica de uma família, a condição patrimonial de uma família e outra. Então, a gente não poderia simplesmente olhar para a família e falar assim: para você eu vou cobrar X.
né? Ou vamos determinar, olha, tem casos mais complexos, menos complexos, mas vamos colocar um preço como se fosse um produto de prateleira de X para fazer o planejamento patrimonial da tua família. Se no caso for uma família completamente abastada, esse X pode ser até muito barato. Mas se for, no caso, uma família mais simples, que tenha um imóvel e queira proteger já seus filhos, queira proteger sua esposa para que não passe por dificuldade, que lutou para conquistar aquele imóvel, que às vezes até está pagando a prestação daquele imóvel, se eu fizer um X imaginando todas as possibilidades existentes, vai ficar muito caro para essa família. Então, a gente entende que a gente tem que ser justo. De uma certa forma, tem que ser remunerado. Nós temos todo um conhecimento, todo um suor de buscar esse conhecimento para poder conquistar hoje uma situação de tranquilidade para executar com segurança nossos serviços, né? Então, existe formação, existe toda a busca de graduações, de pós-graduações e especializações de toda a equipe, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser equilibrados ao fazer o orçamento. Então, para fazer o orçamento de forma justa, a gente dividiu. Uma primeira fase é uma fase rápida, barata, uma reunião de 2 horas, isso que é uma sessão de viabilidade, 2, às vezes um pouquinho mais, onde eu consiga escutar pessoalmente a sua família. Você vai colocar para mim os desejos, nós vamos discutir um pouquinho da realidade da formação do patrimônio, da renda e da realidade da estrutura da sua família, e eu vou conseguir responder com assertividade se esta solução de planejamento patrimonial e sucessório da família vai servir ou não para a sua família e quais os benefícios que já de cara dá para perceber e pontuar para vocês. Isso vai fazer com que um investimento pequeno te dê a segurança de uma resposta, de uma análise se realmente vale a pena eu investir em planejamento patrimonial familiar. Isso é uma sessão de viabilidade. A segunda pergunta de alguns que já viram algumas palestras é o que é o croquis estrutural e, como eu falei na analogia de construção civil, é o momento onde, uma vez suplantada a dúvida de se planejamento vai realmente trazer benefício para sua família, a gente vai discutir qual o modelo que vai ser o melhor modelo para atingir todos os objetivos da sua família e de uma forma ampla e segura e econômica, que você vai escolher. Esse vai ter esse trabalho, esses módulos e vai ter esse custo. O outro modelo é um pouco mais complexo, dá um pouco mais de trabalho, tem um custo um pouquinho mais elaborado, mas traz mais essa e esse ponto de diferencial ou de benefício. E você escolhe. Então, o croquis é como se fosse o arquiteto trazendo as plantas para você escolher qual vai ser o conjunto que mais lhe agrada e que mais vai atender a tua família. E depois, o módulo de implantação, aí sim, tem todo um custo, tempo de fazer toda a execução. Então, a gente cobra proporcional a cada módulo e proporcional a cada tamanho de família. Isso vem a responder uma última pergunta também frequente. Eu não considero, pergunta do cliente aqui, tá? Estou até lendo. Eu não considero que a minha família tenha tanto patrimônio assim, mas estou em dúvida se isso serve ou não serve para mim. Eu ouvi dizer que isso, normalmente, isso que ele está falando é planejamento patrimonial familiar, normalmente é um instrumento para os milionários. Pois bem, isso resume um pouquinho de todo mundo falar, será que planejamento patrimonial familiar é só para quem é milionário ou bilionário? No Brasil, os bilionários diversos já fizeram. Roberto Marinho, família Odebrecht, família de diversos, da família Safra, ou diversos banqueiros, diversos milionários, se utilizaram disso, né, para que os filhos não pagassem uma fortuna. Mas por quê? Porque eles já sabiam
Isso aqui não é novo, isso aqui é antigo. Eles já sabiam disso e tinham condições de contratar os poucos profissionais que entendiam um pouquinho disso e faziam isso, e o custo era elevadíssimo. À medida do tempo, se evoluiu e os custos hoje são muito reduzidos. Então dá para se atender a todas as famílias brasileiras. Não é um custo proibitivo, muito pelo contrário. É uma redução de despesa enorme para a família. Então, por isso, eu respondo com tranquilidade. Se você tem uma família que queira proteger, pode sim ser uma forma tranquila, barata, econômica de você proteger a sua família. Bom, o objetivo dessa noite era esse, era de uma certa forma, trazer um pouco de discussão, de conhecimento sobre esses temas que mais comumente a maioria das pessoas perguntaram para mim. A nossa equipe selecionou esses pontos e, de certa forma, estou deixando aí gravado para vocês tirarem essas dúvidas. Se vocês quiserem, podem enviar perguntas que, no decorrer do tempo, ou a gente responde, ou a gente depois na palestra, no dia 16 de fevereiro, próxima quarta-feira. Com certeza, o conteúdo que a gente vai elaborar vai abranger a maioria dessas questões que foram colocadas e vocês vão conseguir, de certa forma, entender um pouco mais sobre o planejamento e poder ter uma decisão de proteção para a sua família. Eu agradeço a todos, agradeço as perguntas que foram enviadas durante a semana, espero ter respondido um pouquinho das dúvidas mais prementes da grande maioria, e na palestra, sim, irei entrar um pouquinho mais, aliás, muito mais a fundo, com exemplo, com cálculos, etc. Eu vou deixar no descritivo aqui do vídeo, no YouTube, um link para vocês de um formulário rápido, que vocês conseguem preencher sem precisar se identificar. E, ao concluir esse formulário, vocês vão receber uma planilha. Essa planilha vai possibilitar que você coloque os dados da sua família de uma forma sintética e calcule qual seria o custo do inventário da sua família. Se esse custo contemplar o patrimônio total da família ou não, você que vai decidir, você que vai colocar, você que vai inserir o valor atual dos seus bens e como isso vai ser calculado, como isso vai ser visto em termos de custos de inventário. Isso vai ajudar você a entender um pouquinho até a alternativa que vai ter para a sua família. Na palestra, a gente vai entrar em detalhes para você. Tá? Estamos preparando com muito carinho, minha equipe e eu, um conteúdo bem abrangente para que vocês, na quarta-feira que vem, às 20h30, tenham bastante conhecimento sobre o assunto, que eu consiga transmitir esse conhecimento sobre o assunto e que eu consiga realmente trazer uma oportunidade de vocês terem pelo menos o conhecimento e a tomada de decisão sobre essa proteção para a sua família. Agradeço a todos. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só colocar, mas provavelmente a gente vai se encontrar na quarta-feira que vem, às 20h30, com bastante elementos para que vocês possam depois ter uma tomada de decisão com sabedoria, com tranquilidade. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.